Boa tarde, pessoal. Quem vai estar com a gente hoje, né, vai falar um pouquinho para a gente sobre a cunicultura, né, e os desafios da criação de coelho no Brasil. É o professor Luiz Carlos Machado, do IFMG, né, do campus Bambuí. Ele é zootecnista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre e doutor em zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tá? E é pós-doutor pela Universidade, né, Politécnica de Valência. E os trabalhos dele vêm sendo direcionados aí, né, Luiz, nos últimos anos para a cunicultura, desenvolvimento de dietas, ambiência, né, e aproveitamento de carnes, pele, né, da melhor maneira possível. Então, eu deixo com você, então, a turma, tem a turma da zootecnia do Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís, da introdução de cunicultura, e temos alguns convidados também, que muito me alegram também, alguns colegas professores, alguns colegas de trabalho, também de fora do Instituto, que eu agradeço a participação desde já, e a sua também. Tá? Muito obrigada, e a plateia é sua. Obrigado, muito obrigado aí a todos, professor Eriane, né? A Eriane é nossa colega aí, a gente é filho do mesmo orientador, né, Eriane? Professor Walter Mota, da UFMG, foi meu orientador de doutorado, foi também orientador da Eriane, e a gente, assim, tem uma certa ligação, né, Eriane? Sim. Então, agradeço, Eriane, pelo convite, tá? Pela oportunidade de estar falando um pouco a respeito da cunicultura aqui, né? Agradeço também a presença, tá, pessoal, dos estudantes aí, dos colegas cunicultores também, eu estou vendo que tem alguns cunicultores, colegas aí, professoras, estudantes de pós-graduação, estou vendo muita cara conhecida aqui, isso é muito bacana, tá? Colega Marcos também está por aí, então, assim, fico muito feliz de ver muitas pessoas interessadas nesse tema, né? Pessoal, então a gente vai falar um pouco a respeito da cunicultura. Eu mudei um pouquinho o título, tá bom? Depois vou explicar por quê. E aí eu vou apresentar para vocês, tá bom? Vamos usar aqui uma janela. Bom, antes, apareceu a Eliane? Está aparecendo, né? Apareceu, sim. Joia. Pessoal, eu só quero combinar uma coisinha. Eu gostaria de fazer mais na forma de bate-papo, ok? Então, assim, se surgiu alguma pergunta, fique à vontade para ou destravar o microfone e fazer a pergunta. Assim que você destrava o microfone, a gente já vai ver, tá? Ou encaminhar a pergunta no chat, que a Eriane aí pode me interromper, tá bom, Eriane? Qualquer horário, tá? Que a gente pode discutir. Não perca aí o momento para fazer a pergunta, porque eu acho que essa troca de informações fica muito, muito interessante e é muito válida, tá? Do que somente eu aqui falando, ok? Pessoal, então, dito isso, a gente vai falar um pouco das dificuldades da criação de coelhos no Brasil e possíveis estratégias para soluções dos problemas, né? Mudei um pouquinho o tema. Na verdade, o tema original, deixa eu ver se eu acho ele aqui, Eliane, depois eu dou uma olhada, mas eu mudei o tema, porque estratégias para que ela dê lucro, né? Na verdade, ela pode dar lucro. Na verdade, a cunicultura dá lucro, entendeu? Na verdade, toda atividade pode dar lucro se a gente for eficiente para produzir e conseguir vender. A cunicultura é assim, né? Então, assim, por isso eu modifiquei para resolução dos problemas. E quando a gente fala em cunicultura, pessoal, nós estamos falando de uma atividade, tá? Cheia de desafios, ok? A cunicultura tem muitos desafios. Para outras atividades de exploração animal, sem querer comparar a cunicultura com a suinocultura, com a avicultura, que eu acho que muitas vezes é um erro que a gente faz, de querer comparar a cunicultura a grandes atividades explorativas, tá?
essas outras atividades já passaram por esses problemas há décadas. E a cunicultura lentamente vem passando por alguns problemas e resolvendo alguns, mas permanece outros. Ok? Então, a gente vai falar um pouco aí a respeito dessa atividade. Mas antes de começar, pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender, para quem vai trabalhar com a cunicultura, para aquele que está estudando a cunicultura, para aquele interessado que vai começar a ver a cunicultura, né, a trabalhar mais de perto com a cunicultura, o primeiro item que nós temos que entender é que a cunicultura tem duas particularidades principais quando comparada a outras espécies, né? A primeira particularidade dela se refere à versatilidade que a cunicultura, que a produção de coelhos tem no mercado. Ou seja, nós vamos produzir coelhos para quê? Entenderam? Se eu perguntar, por exemplo, nós vamos produzir suínos para quê? A resposta fica muito clara. Mas quando a pergunta vem para a cunicultura, tá? Eu posso te dar várias opções para responder isso. Então, o coelho é o animal mais versátil que existe, eu não conheço outro, tá? Em termos de possibilidades a partir da sua criação racional e comercial, ok? Nós podemos produzir cunicultura, coelhos para laboratório, tá? Eles sempre prestaram um serviço fabuloso, tá? Para a gente em termos de pesquisa científica, e pesquisa na medicina, pesquisa na odontologia, pesquisa em ciências agrárias, ok? O coelho, ele é muito importante para a pesquisa. O coelho também pode ser utilizado para a produção de animais de companhia, ok? É o que a gente chama hoje de cunicultura pet, que é um ramo da cunicultura que cresceu bastante, ok? Nós temos também a cunicultura para a produção de carne, tá? Que aqui no Brasil é praticamente desprezível a produção de carne, tá? É muito pouco comparado à população brasileira, que ganha alguma força, diria assim, em outros países, como o país do Mediterrâneo, a China, por exemplo, países mediterrâneos e a China, dentre outros, Coreia também, ok? Aqui no Brasil, a produção é muito incipiente, é muito baixa. Então, nós podemos criar coelhos para esses fins e outros relacionados. Nós podemos criar coelho também para usar esses animais em terapia assistida com animais, o que a gente chama hoje de coelhoterapia. Nós podemos criar coelho para repovoamento de áreas degradadas, o que é mais comum na Europa. Então, assim, quando a gente fala na criação de coelho, a primeira característica, o primeiro que nós temos que entender é que é um animal extremamente versátil, ok? Em termos de produtos, em serviços, em benefícios para a sociedade, ok? O segundo item, quando a gente fala aqui em criação de coelho, que é uma espécie também versátil em seu sistema produtivo. Olha só, para a gente criar hoje frango de corte de maneira comercial, já existem alguns sistemas previamente definidos, muito tecnificados, por sinal. Se você vai criar suínos de maneira comercial, nós temos vários sistemas também pré-determinados. Agora, quando a gente fala em cunicultura, nós temos sistemas que variam desde um sistema muito simples, como na agricultura familiar, como alguém que está produzindo um coelho para vender carne, para consumir parte da carne, vender o excedente, correto? Até galpões industriais altamente tecnificados e climatizados, como acontece em países europeus. Então, quando a gente fala em cunicultura, nós estamos falando de uma espécie que é versátil em termos de produtos e serviços e também versátil em termos de formas de produzir o alimento, correto? Pessoal, nessa introdução da cunicultura, o que é a cunicultura, os benefícios da cunicultura, ficou claro? Teria alguma coisa a acrescentar ou para perguntar? Se quiser, manda no chat aí. Sim. O Davi está dizendo que eu acho o coelho uma espécie muito temperamental, né? Eu, particularmente, não acho, porque já trabalhei algumas vezes com essa espécie e não acho. Qual que é a sua posição em relação a isso? Temperamental em que sentido? Reativo? O animal temperamental, animal
Por exemplo, eu sei que você está falando que o coelho é temperamental igual um cavalo, que é aquele animal que chega perto, que precisa de carinho, que é um animal sentimental. O que, que é? De que Não, eu acho que ele sentido? quer dizer no sentido realmente um pouco mais agressivo, né? Tipo, É isso, morder, Davi? né? Acho que seria mais ou menos nesse sentido, né? Um animal reativo? Ô, Davi, pode falar, é um animal reativo que você quer dizer? Exato, exato. Então, aí a gente percebe que isso é muito individual do coelho. Existem alguns coelhos que são mais reativos, mas a grande maioria dos coelhos são animais dóceis. Aliás, pessoal, hoje o ramo da cunicultura que mais cresceu nos últimos meses, nos últimos anos, é justamente a cunicultura pet. E assim, quando nós estamos falando em um coelho que é colocado, né, em um lar, junto a uma família, e que as pessoas têm acesso para brincar com esse coelho, nós estamos falando de um animal que é muito dócil. Ok? Então, assim, só pelo fato da cunicultura pet ter crescido tanto, a gente já pode associar o coelho a uma figura muito dócil. Ok? É claro que isso varia muito também, além do animal individual, entendeu? Tem muito a ver com raça também, Davi. Por exemplo, a gente trabalhou aqui com a raça Botucatu. A raça Botucatu, a gente percebe que são os coelhos um pouco mais agressivos. Eu tenho trabalhado agora mais com coelhas mestiças entre Nova Zelândia e Califórnia. Essas coelhas mestiças são um doce, mas são aquelas coelhas que você pode botar a mão nela, mesmo que ela tá mojando, ela tá amamentando, e ela não vai te morder. Ela vai ser sempre muito atenta com a ninhada. Ela, se abrir o ninho dela, ela corre para ver o que está acontecendo. Mas dificilmente o animal vai atacar. Nesse sentido, ele vai ter um comportamento muito bom. Então, assim, Davi, resumindo, vai muito a questão individual do animal, tá? E esses animais que são temperamentais, assim, são mais agressivos, a gente não vai utilizá-los como reprodutores, ok? E vai muito também da raça, ok? Mais alguma pergunta, Eriane? A pergunta é da Sandra, né? Uhum. Ela pergunta assim, né? Que o brasileiro vê o coelho como um animal pet. Não só o brasileiro, parece que a América Latina, de um modo geral, pelo que eu não sei nos Estados Unidos, mas a América Latina, que é o foco, né, de estudo por causa da temperatura, nossa, que a gente estuda, né? O coelho é um Entendi. animal pet, né? Eles Olha fizeram só, um experimento, então distribuíram coelhos, se não me engano, não sei se foi na Bolívia ou na Venezuela, como fonte de proteína. E quando chegaram, eles tinham adotado os coelhos como pet. E a Sandra entendi. pergunta como mudar esse foco de deixar, né? Olha só, pessoal, nós não podemos esquecer aquela regra que a gente comentou lá na conicultura, que é uma atividade versátil. Então, assim, nós talvez não temos que mudar o foco, nós temos que reforçar os focos. Eu sempre percebi, Eriane, que a conicultura aqui no Brasil e a conicultura em alguns países, ela é tratada como só se fosse carne, só se fosse a produção de carne. Tá? E a gente vê um crescimento, a empregabilidade de muita mão de obra, né, em pet. Nós temos milhares de cunicultores pet hoje que ganham, né, o seu dinheiro de maneira muito responsável, criando animais pet. E esses animais também vão ser introduzidos nas famílias, proporcionando bem-estar para todo mundo. Então, assim, os focos, né, existe as áreas da cunicultura e cada área dela tem o seu valor. Há um tempo atrás, a gente fez uma pesquisa, Eriane, a gente teve mais de 2.000 respostas, há alguns anos, a gente perguntou aqui no Brasil, como que as pessoas enxergavam o coelho. Então, nós demos 4 opções. O coelho é um animal somente para carne, o coelho é um animal somente para pet, o coelho é um animal para pet e para carne, e o coelho não é um animal para nada, nenhuma dessas opções. Entendeu? Então, a gente viu que há algumas que têm uma certa preferência, uma maior, mas que todas as opções foram marcadas. Então, assim, nós estamos falando de um país com mais de 210, 220 milhões de pessoas, que nós temos público para todas as áreas. A questão é como que nós vamos chegar no público que vê o coelho como pet? Como que nós vamos chegar no público que vê o coelho como carne? Ou tem pessoas que aceitam as duas ideias,
Mas tem pessoas que não aceitam nenhuma dessas, que não quer nem saber da produção animal. Entendeu? Então, a questão é saber trabalhar dentro de cada público. Tá? Eu acho que é divulgação, tá, da carne, divulgação do pet, né, e tentar buscar. Se 1% do Brasil, 1% da população brasileira comer um coelho por mês, a produção de carne de coelho já dispararia. Sim. A fazenda nossa da UFMG, né? Uhum. Experimental, toda a produção de coelho, de abate, que são abatidos, são vendidos quase no mesmo dia, no mesmo instante, né? Então lá tudo que é produzido é vendido. Então a gente tem um Muito bem. consumo, em BH a gente tem um consumo, né? Bem alto, assim. Aqui, por exemplo, em Bambuí, a gente vende praticamente tudo que a gente produz também, só que aqui o nosso preço é de R$ 15 o quilo, entendeu? O nosso Bem mais preço é barato. baixo. Talvez um dos maiores problemas da cunicultura, que nós não vamos falar hoje, tá? Nós não vamos falar disso, é talvez o preço. É uma carne elitizada. É uma carne que muitas vezes é vendida como exótica, a pessoa compra uma vez e não vai comprar de novo. Entendeu? Então, o preço é complicado nesse sentido. Pessoal, vamos continuar então? Ok, então. Deixa eu ver. Tá, ok, então, Luiz. Pode continuar, depois Bom, a gente dá as outras paradas. joia. Pessoal, então, já que é para a gente falar a respeito de problemas e tentar falar das soluções, se é que elas existem, né, pelo menos para o primeiro problema, é muito, muito complexo, eu resolvi escolher 3 problemas, dentre os vários que nós temos na cunicultura brasileira, ok? Eu acho que esses 3 afetam muito os nossos coelhos, a cunicultura brasileira hoje, ok? E é os 3 que a gente vai dar maior ênfase. Mas poderíamos enumerar 10 problemas, tá? A falta, muitas vezes, de abatedouro, falta de logística, falta de investimento, ok? Falta de rações de boa qualidade. Hoje nós vamos falar exatamente das 3 que a gente percebe que nos últimos meses tem dado mais problema. Então, de que nós vamos falar? Nós vamos falar desse preço absurdo da ração, ok? O cunicultor tá de cabeça quente com esse preço de ração, tá? Infelizmente só tem subido nos últimos meses, nós vamos falar por quê, principalmente, e tentar dar algumas sugestões no que a gente pode fazer, né? Mas também a gente vai falar da elevada mortalidade, aqui ficou um bi a mais, né? Elevada mortalidade pré-desmame, que eu acho que é um dos maiores problemas da conicultura também, o que reduz a nossa competitividade. E nós vamos falar também de um tema bastante recente, tá? Que várias granjas passaram nos últimos meses, que é a questão do estresse calórico, principalmente nos picos de temperatura que nós tivemos aí em outubro, tá? A gente percebeu o quanto que a ambiência é importante e também o quanto que a ambiência é esquecida normalmente no sistema de produção. Nós somos excelentes para preocupar com a alimentação, né, com a sanidade, tem que estar tudo redondo, mas e a ambiência? Se a ambiência não estiver adequada, o animal não vai expressar o melhor desempenho produtivo ou reprodutivo, né? Mesmo os outros parâmetros estando ok. Então, nós vamos falar um pouco disso. Vejam aqui, pessoal, que nós estamos mudando um pouco o foco da questão dos problemas, porque em outros momentos a gente falou de outros problemas que a gente tinha, né? Esses problemas que a gente está apresentando são aqueles que eu observo hoje que a gente tem maior necessidade de discutir, ok? Bom, continuando então, antes da gente começar a falar dos problemas e as suas soluções, nós temos que pensar do efeito da pandemia, ok? Efeito do isolamento social, o efeito do novo normal que nós temos atualmente, né, Eliana? A gente está chamando tudo isso de novo normal. A gente está aprendendo a viver de maneira diferente. A pandemia tem trazido os grandes avanços para a gente em vários setores. É claro que alguma coisa atrasou, né? Alguma coisa a gente não vive, a gente não tem alguns privilégios que a gente tinha, mas, por outro ponto de vista, tá, vários setores da sociedade estão tendo um avanço gigantesco. Né? A educação, por exemplo, que é o setor que a gente trabalha, é um deles, onde a gente está evoluindo passos largos a partir dessa pandemia, em termos principalmente de educação à distância. Né? Bom,
Então, o que a gente pode dizer da pandemia sobre a cunicultura PET e sobre a cunicultura corte? Olha só, digo para vocês, tá, a gente tem a oportunidade de conversar com vários cunicultores PET, a gente tem um grupo de cunicultura PET no WhatsApp, nós temos um grupo, um núcleo em formação, onde nós temos vários cunicultores PET, as pessoas de universidades, né, os pesquisadores, professores interessados, que têm discutido, e a gente tem percebido que o momento da cunicultura PET é muito bom. Tá? Com essa pandemia, se vendeu muito mais coelhos PET. Então, para vocês terem ideia, tá, alguns cunicultores tinham, e alguns ainda têm, lista de espera para entregar coelhos. Ou seja, o preço do coelhinho subiu, ok? A procura subiu e o trabalho do cunicultor PET também subiu. Pessoal, para aqueles que não conhecem a cunicultura PET, a gente tem que explicar bem por quê. O trabalho do cunicultor PET é diferente do trabalho do cunicultor carne. Todos os dois cunicultores trabalham muito, de maneira brava, tá? De maneira valente. São guerreiros os cunicultores. Tá? Mesmo com todas as dificuldades, eles trabalham demais. Só que o trabalho em si, a essência, muda. Para vocês terem ideia, a maior parte do trabalho que o cunicultor PET vai ter é depois da entrega. Entendeu? Ele tem o trabalho de produzir o animal, respeitando premissas, ideias de bem-estar, alimentação, de maneira econômica. Ele tem que gerenciar a granja dele, ok? Isso tudo dá bastante trabalho. Mas o problema é que o trabalho continua, porque a partir do momento que você entrega o coelho, você está entregando o animal para uma pessoa cheia de dúvidas, para uma pessoa que muitas vezes quer sua atenção, uma pessoa altamente sensível, tá ok? E que muitas vezes vai te procurar para você responder na mesma hora, ok? Querendo que você dê um reply, dê uma resposta muito rápida, ok? Principalmente aqueles que estão começando, né, com os coelhos nos lares, estão começando como tutor de coelhos, ok? Então, o trabalho, ele continua. Tanto que em cunicultura PET, uma das coisas mais importantes que a gente cita, que a gente lembra, é a questão do atendimento ao cliente, é a questão da venda, é ser eficiente para vender, é ser bom na internet, é manter um diálogo, manter canais de WhatsApp informativos, Facebook, Instagram. A pessoa tem que ter esse perfil, ok? Tem que ser uma pessoa eficiente para produzir os animais e também eficiente depois no atendimento das pessoas após entregar o animal. Bom, quando a gente fala em cunicultura PET também, nós estamos falando de um animal de alto valor agregado. Principalmente nesse período de pandemia, que os preços subiram, nós estamos falando de animais de 300, 400 reais. Bem diferente dos animais da cunicultura corte, que vão receber cerca de 20 reais por animal. Ok? Então, o valor agregado por animal na cunicultura PET é muito superior. Ok? Então, tem essa diferença. Bom, então, em linhas gerais, se for para a gente responder essa pergunta que está na tela, a pandemia favoreceu muito a cunicultura PET. E, assim, muita gente, tá? Centenas, eu não sei precisar quantas pessoas estão se interessando pela cunicultura PET e estão iniciando o seu empreendimento de cunicultura PET. Tá? Estão investindo ali, algumas, acredito que com esse período de pandemia, algumas podem ter perdido o seu emprego e querem investir em alguma coisa e vão investir em cunicultura PET, dentre outras. Ok? Bom, agora a pergunta passa a ser, e como que a pandemia está afetando o cunicultor carne? Olha só, conversando com alguns colegas, a gente percebe que a carne de coelho está tendo procura, ok? Está tendo procura nessa pandemia, aumentou a procura, mas eu fico muito preocupado com essa questão de mercado, com o dólar muito valorizado, com a China comprando todas as nossas commodities agrícolas, né, ou grande parte delas, né, claro, o milho, o farelo de soja e outras commodities subiram muito de preço. E isso afeta principalmente o cunicultor corte, que tem uma margem de lucro muito baixa.
ok? O cunicultor corte, ele vai ganhar lucro na venda de muitos animais. Ele vai produzir muitos animais, ok? Agora, diferente do cunicultor pet, que vende poucos animais, porém com maior valor agregado. Então, se por um lado a pandemia ajudou bastante o cunicultor pet, talvez a pandemia pode ter prejudicado, principalmente com o preço dos insumos, e aqui nós estamos falando, nós não podemos esquecer que a alimentação representa 60%, 70% dos preços, ok? Dos custos numa cunicultura, e que com a alimentação tão cara, essa proporção sobe mais ainda, ok? Bom, eu percebi que tem algumas pessoas perguntando aqui sobre raças de coelho, é isso, Eriane? É isso, Luiz. Eu já vou indicar aqui o canal Dr. Cunha aqui, para eles já familiarizarem com esse termo aí. Isso, então nós temos algumas raças, só respondendo aqui, pessoal, algumas raças hoje são mais criadas e são raças mais de mercado. A gente destacaria uma raça que tem crescido bastante, a raça Netherland, ok? É o menor coelho que a gente tem, aquele coelho pequenininho, com a orelhinha pequenininha, tem tido muita procura o coelho Netherland. Nós temos algumas raças tradicionais, como, por exemplo, a raça Fusilope, aquele coelho todo peludinho, com a orelha caída, ok? Nós temos também a raça Mini Lion, que é como se fosse um leãozinho com juba, com saia, lindo. Se vocês tiverem curiosidade, procura aí no Google, coelho Mini Lion, ok? E nós temos algumas raças de moda, como por exemplo a raça Ted, que hoje são os animais mais valorizados que nós temos. Então, o cunicultor que está começando, de repente, começar com uma dessas raças pode ser interessante. Depois, de repente, começa com o Netherland, ok? E mais uma dessas, como a Mini Lion, como a Fuse, ok? Pode ser interessante. Você pode também estudar o mercado da sua região, fazer uma pesquisa e ver, né, qual raça dessas pessoas mais se interessam. Se você consultar aí umas 20 pessoas, já te dá uma ideia, pelo menos para você iniciar de maneira mais correta com as raças. Não comece com muitas raças, tá? Porque cada raça tem a sua particularidade, ok? Tem coelho, por exemplo, que vai dar muito trabalho para as pessoas. O coelho fusilope, por exemplo, um pelo mais longo, dá muito trabalho para pentear, porém é um coelho mais dócil, ok? Nós já temos o Netherland, que é um coelho mais de pelo curto, porém é um coelho mais, diria assim, mais inquieto, entendeu? Então depende muito do que o cliente está querendo. Aliás, receber o cliente, tá, na granja é um dos trabalhos do cunicultor pet, por isso ele tem que também conhecer das suas raças, ok? Tem mais alguma perguntinha aí, Ariane? Tem a Professora, respeito. Oi? Davi? em relação aos coelhos e as raças dele, o coelho de corte, ele também pode ser um animal pet também, dependendo do cuidado? Ô, Davi, qualquer coelho pode ser trabalhado como pet. Só que, normalmente, as pessoas gostam de pets que sejam mais pequenos, né? Se o coelho ficar pequenininho na palma da mão a vida inteira, as pessoas prefeririam. Então, assim, as pessoas dão mais preferência aos coelhos que a gente chama de anões e pequenos. Os coelhos anões são coelhos que, na fase adulta, têm até 1,5 kg. Ok? Os coelhos pequenos, até 2,5 kg. Mas, assim, qualquer coelho poderia ser cuidado como animal pet. Por exemplo, aqui a gente tem também, aqui em Bambuí, no nosso coelhário da escola, o Nova Zelândia Branco. O nosso Nova Zelândia Branco, ele é tão tranquilo, é tão calmo, tá? Que é um animal que poderia ser criado como pet. O único inconveniente seria segurar um animal de 5 quilos, um coelho adulto de 5 quilos, que tem as unhas muito afiadas, que pode causar, né, algum dano aí a alguma criança. Entendeu? Sim, entendi. E também em relação ao espaço para criação, né, Luiz? Eu tive aqui uma Califórnia, ela estava cerca aí de 15 quilos, então ela ocupava muito espaço no quintal, fazia muita bagunça, né? Furava muito o quintal, então acabou gerando um problema, né? Então também vai ter esse problema também por esse lado aí também, né?
O Davi, complementando a resposta ainda, tem pessoas que têm, assim, uma maior atração por coelhos gigante. Então, a gente tem vários criadores de gigantes no Brasil, é um animal de alto valor agregado também, ok? Um reprodutor gigante aí, R$ 300 custa no mercado, e que vende alguns animais para pessoas que querem ter um coelho pet gigante, ok? Então, isso aí, a questão do pet normalmente são raças pequenas, mas tem gente que gosta de algo diferente, né? Vamos falar então agora, gente, continuando aí, ó. Ó, só, Luiz, Sim. um ponto a esclarecer. Por exemplo, o Lion, né, que é bastante Uhum. pelo. Uhum. É um problema, a minha aluna está perguntando, se é um problema, ou se tem que tosar também, como a gente faz com os cães muito peludos também. Olha, isso depende do tutor, entendeu? Pode ser um problema para muitos e pode ser um problema para outros. Tem gente que penteia coelho e diz que é uma terapia, entendeu? Isso pode ser a solução para algumas pessoas, cuidar de um coelho assim. Mas para outras pessoas que têm menos tempo, que muitas vezes vai deixar o coelho no apartamento, e em determinada época do ano o coelho vai fazer soltar muito pelo e sujar bastante o ambiente, isso pode ser um problema. Então, depende muito do tutor que nós estamos falando. Por isso que o cunicultor pet tem que conhecer bem as suas raças para receber o tutor, o interessado, e indicar para o tutor algo, né, assim, bem, uma escolha bem feita. E Assim, o clima não afeta também no processo temperamental do animal, no caso, já que ele é um animal peludo e numa determinada região ele sentirá muito calor, no caso, aí ele não fica muito temperamental. Olha só, a pergunta é muito boa, Davi. Na verdade, gente, a temperatura afeta todos nós, né? Nós, seres humanos, ficamos inquietos, tá? Quando a gente está em estresse calórico. O coelho também. Só que tem uma coisa, o coelho que está em estresse calórico, muitas vezes, ele procura se isolar, ok? Ele procura ficar quietinho, mesmo porque o quanto mais ele andar, o quanto mais você pegar, você interagir com ele, tá? Ele vai estar produzindo calor. Então, ele tenta se isolar, principalmente no lugar mais fresco da casa. Então, muitas vezes, é importante para o tutor garantir exatamente isso, esse lugar fresco para o coelho se isolar. Ok? Mas, de certa forma, o animal também fica inquieto, como nós, né? Pessoal, então, ó, vamos continuar. Primeiro problema, questão da ração, preço da ração. E aí a gente tenta responder essa pergunta. Mas o que aconteceu com o preço da ração? Gente, nós estamos falando de uma ração que subiu mais ou menos, eu não sei exatamente assim, mas nós estamos falando de 40%, 50%. Só estimar aqui mais ou menos 40%, 50% no preço. Isso vem de quê, principalmente? A gente sabe que nós trabalhamos, né, com commodities agrícolas aqui no Brasil. E assim, o Brasil teve uma safra excelente, ok? E a matéria-prima brasileira é muito valorizada, o milho brasileiro, o farelo de soja, e no caso também a soja, porque a gente exporta muito grão de soja, ok? Está tudo muito valorizado. O dólar está valorizado, ok? E a China tem comprado muito a produção brasileira. Gente, se a gente não ficar esperto, se a gente não abrir o olho, a China vai comprar tudo, hein? Então, nós temos que abrir o olho para os chineses aí, tá? O que aconteceu, então? Com base nisso tudo, faltou commodities agrícolas no Brasil. E pela lei da oferta e da procura, considerando uma commodity, o preço sobe. Então, subiu o preço das mercadorias agrícolas, subiu também o preço da ração. Entendeu? Então, o cunicultor que antes pagava R$ 1,40, que era suficiente para ele ter um certo lucro, e aqui nós estamos falando somente do cunicultor carne, que o lucro era mais baixo, tá? Isso dificultou um pouco a partir da elevação do preço, tá, da ração. Então, isso foi bastante ruim para o cunicultor, tá? É uma situação muito difícil, pessoal. Por um lado, a fábrica também, a fábrica de ração está comprando por um preço mais elevado, tá ok? E ela repassa parte disso, ok, para o cunicultor, tá?
É claro que é o seguinte, pela formulação, é possível, sim, você utilizar outras matérias-primas. Mas chega um ponto que, se você utilizar muita matéria-prima alternativa, a sua qualidade da sua ração cai bastante. Nós não podemos esquecer também de um fato relacionado à ração, incide diretamente ou indiretamente sobre o preço, é o fato de que hoje a ração de coelho não tem promotor de crescimento, não tem antibiótico. Isso gera outra discussão. Isso impactou diretamente, tá? Sobre a sanidade de alguns animais, prejuízo para alguns cunicultores, a gente pode falar disso em outra hora. Mas o que a gente está falando aqui é principalmente o preço. Eliane, você me dá um minutinho só para me atender, abrir o portão aqui, só um minutinho? Você me dá 2 minutos? Sim, claro, fica à vontade. Espera minuto. assim, te aguardo aqui. Ô, Davi, vai depender, por exemplo, né, do tempo. Normalmente a gente tira o coelho aí, né, com 80, 90 dias, tá? 3 meses é mais do que suficiente para o animal já sair do sistema de criação, tá? Com a ração, Davi, com a ração em 17% de proteína, em 3 meses, em 8 meses, você pode tirar ele, ou em 8 meses. Em 80 dias, você pode tirar ele sim, 80 dias, sim. 80, em média, vai depender realmente disso aí, do seu ambiente, né? Da sua dieta, mas o máximo que o pessoal está tirando é com 90 dias. Oi, Luiz, pode ter vontade aí, que está uma pergunta aqui. Beleza, pessoal. Então, a gente estava falando do preço da ração. Por esses motivos, principalmente, né, pela baixa oferta interna no Brasil, o preço está subindo. Gente, outro dia eu estava conversando com um fornecedor de ração aqui que eu compro para os experimentos nossos, e ele quis me antecipar a entrega de ração justamente porque pode faltar ração no mercado nos próximos meses. Nós não estamos falando que vai faltar. Há uma possibilidade de faltar, como já está faltando vários produtos nacional, desde peça de carro até ração para animais. Ok? Isso está acontecendo, infelizmente. Pessoal, então nós temos um problema bastante atual dos últimos meses, que é o preço da ração. A nossa ração, ela não era tão cara. Tá? Se o cunicultor comprasse uma quantidade, ele conseguia produzir e vender para o abatedouro tranquilamente, desde que ele fosse eficiente. Tá? Então, agora nós estamos passando por um período que nós temos um problema muito grande que muitas vezes vai inviabilizar a produção da pessoa se ela trabalha para corte. Se nós estamos falando para pet, o papo já é outro, porque o valor agregado é muito elevado. Agora, como a quantidade, né, que o cunicultor está ganhando por animal é muito baixa, dificulta um pouco para o cunicultor pet. Bom, e aí a gente faz mais uma pergunta. Há como resolver isso? Há como resolver? O que você acha, Eliane? Sempre a gente está buscando alternativas, né? Os principais trabalhos que a gente fez nos últimos anos aí foi exatamente isso, buscar alternativa ao milho e à soja, né? E utilizando também produtos que poderiam ser, que seriam, né, descartados, né? E a gente temos bastante êxito, né, nesse sentido, mas é igual você falou, dependendo aí, por exemplo, a soja, eu não consigo substituir muito a soja, por causa da proteína, do nível de proteína, que é difícil encontrar um outro produto que tenha um perfil, né, tão bom quanto o da soja em aminoácido, né? Então, a nossa grande dificuldade gira esse torno. A gente consegue substituir energia, mas a gente não consegue substituir a proteína, né? Exato. Então, olha só, a Ariane comentou muito bem a ideia de resolver isso a nível de fábrica de ração. Entenderam? Então, a nível de fábrica de ração, pessoal,
existem vários outros substitutos às principais commodities agrícolas. Inclusive, outro dia eu estava conversando com um nutricionista de uma fábrica sobre os ingredientes que eles estavam utilizando, e assim, eu fiquei bastante surpreso com a gama de diferentes ingredientes que eles utilizam para formular para coelho, ok? Então, existem formas da fábrica de ração contornar isso, embora ela seja limitada. Então, talvez a fábrica de ração segurou um pouco o impacto na elevação das commodities, do preço, e repassou parte para o conicultor. Mas, a nível de granja, como que a gente pode resolver? Olha, digo para vocês que é extremamente complicado a gente resolver isso a nível de granja. Muito complicado. Aqui nós vamos fazer algumas propostas, ok? Mas é claro que cada granja pode ter sua particularidade, sua forma de trabalhar. Aqui são meras propostas para a gente minimizar o impacto de um custo muito alto de alimentação que inviabiliza realmente a produção de coelhos, infelizmente. Olha só. Então, nós temos algumas ideias aqui, ó. Quando a gente fala de alimentação, de baratear a alimentação, a gente sempre indica a utilização de um volumoso. O que é um volumoso? É um alimento com alta quantidade de fibra, ok? Que vai ser vantajoso economicamente se for produzido pelo conicultor, ok? Nós não estamos falando em comprar feno, não, gente. Se o conicultor carne for comprar feno, ele vai gastar muito também, porque a gente não pode esquecer que o feno é um alimento muito pobre, ele é rico em fibras, mas ele é pobre em outros princípios nutritivos, a digestibilidade dos nutrientes é baixa, ok? Então, o conicultor deve produzir o próprio volumoso, o verde que a gente chama. Qual que é o principal aí para coelhos, pelo menos na prática de campo? O rami. Eu me lembro lá em Viçosa, onde que a gente começou aí nas primeiras ideias de conicultura com o professor Juquinha. Eu não sei se vocês conheceram o nosso Juquinha lá de Viçosa. Juquinha mantinha a conicultura, tá? Com ração, mas ao lado da conicultura era praticamente puro rami. Você só via rami ao lado do lado de fora da conicultura, porque o Juquinha era muito eficiente em produzir rami. E eu me lembro do Juquinha, das aulas dele, ele falava que o rami era bom, dava 2 cortes, ensinava para a gente como produzir o rami, e o rami está se mostrando uma boa alternativa para, de repente, diminuir um pouco a quantidade de ração oferecida ao coelho. Aí você me pergunta, Luiz, o coelho vai viver comendo rami? Não tem como, tá? O coelho poderia até viver se você não exigisse dele, tá, uma taxa reprodutiva que te dê lucro. Para você ter um lucro, você tem que oferecer nutrientes para o animal em qualidade e em quantidade, correto? Então, o rami vai ser oferecido, mas não vai substituir a ração. Talvez nós estamos falando de uma redução de 20% a 30% na melhor das circunstâncias, mas que já colabora significativamente para a redução dos custos. Ok? Então, é importante, nesse momento que a conicultura está passando, o conicultor está investindo em volumoso. Nós falamos de rami, mas nós temos vários volumosos que podem ser utilizados. Tá? Se você tem uma plantação de capim-elefante, pode ser utilizado. Você pode dar folha de bananeira, você pode dar restos, por exemplo, de horta, resto de couve, que você tem aí na sua região. O conicultor carne tem que ser criativo, ele tem que ter iniciativa para buscar ideias para baixar esse custo de alimentação, senão ele está fora do mercado. Bom, o segundo item aqui, ó, otimização da quantidade fornecida diariamente. Eu percebo, Eliane, eu não sei se você percebe isso, tá? Eu sempre percebi que nós, seres humanos, temos uma tendência de superalimentar os animais. Desde um animal de produção até um peixe que a gente mata ele de tanto jogar ração dentro do aquário. Quantas pessoas que já não fizeram isso? Porque achava que o peixe tinha que sempre ter alimento ali. Nós temos essa ideia de que a gente sempre tem que dar muito alimento para o animal. E muitas vezes isso reflete também na conicultura, onde nós podemos ter uma situação de um animal com sobrepeso, um animal muito pesado, que tem a sua reprodução prejudicada porque ele está muito pesado.
Então, é ser restrito nas quantidades que oferecer diariamente para o animal, tá? Eliane, você ia falar alguma coisa? Foi parte da minha tese de doutorado, né? A restrição alimentar, e não houve diferença nenhuma, né? Estatística nenhuma na restrição e os animais alimentados a delírio, né? Então, quer dizer Exato, que exato. pode A ter... restrição, desculpa, Pode a, falar. re- a restrição alimentar é uma das formas, né, da gente baratear o custo de alimentação. Nós temos alguns trabalhos feitos no Brasil, mas é interessante que na França, por exemplo, praticamente a maior parte das granjas usa a restrição alimentar. É claro que a restrição melhora muito a saúde intestinal do animal, ok? E lá eles têm um problema sério de enteropatia, que a gente não tem. Mas a gente poderia sim, tá, utilizar a restrição alimentar com mais eficiência, tá? Então, qual que seria a quantidade fornecida diariamente? Pessoal, animais em manutenção, quando a gente fala em coelho em manutenção, macho em manutenção, que come muito pouco, uma coelha em manutenção, esses animais não podem comer mais que 150 gramas por dia. Principalmente o coelho macho, você pode trabalhar com até uma quantidade menor, tá? Que dificilmente esse animal teria algum problema reprodutivo, algum problema de desempenho pela alimentação, oferecendo 100 gramas por dia. Ok? Ou, se você quiser melhorar mais ainda a ideia, você oferece uma quantidade de ração diária para um animal desse e complementa com volumoso à vontade. Só que aí entra a necessidade de você ser eficiente para produzir volumoso. Você não vai comprar, você tem que produzir. E aí o preço da sua alimentação cai. Correto? Bom, então, para esses animais em manutenção, nós podemos oferecer no máximo 150 gramas por dia. Quanto mais você diminuir isso e der volumoso à vontade, você está ganhando, ok? Animais em crescimento, até 70 dias, a conversão alimentar é muito vantajosa. A partir do momento que você vai mantendo os animais na granja, essa conversão alimentar não está tão boa, e esse animal está convertendo mais em gordura. Então, não é vantagem deixar os animais muito tempo na granja para enviar para o abatedouro ou para abater depois. Ok? E você pode fazer essa restrição alimentar, e aí nós estamos falando aí de níveis de cerca aí de 60 gramas por dia, até na primeira semana pós-desmame, trabalhar com os dados da professora Maria Cristina, nós vamos trabalhar com 50 gramas dia, depois que o animal desmamou, nas primeiras semanas, 50 gramas por dia, depois que o animal faz 56 dias, nós vamos aumentar para 100 gramas dia nessa semana. Agora, se você quiser simplificar isso, vamos restringir a quantidade total. Até 50 dias nós vamos dar 80 gramas, máximo, tá? Dividido em 2 vezes. E depois de 50 dias a gente trabalha com 120 gramas. Aí você me pergunta, Luiz, não vai limitar o crescimento? Vai. Só que nós estamos tentando fazer com que o animal seja mais eficiente. E principalmente quando fala em coelho, quando o animal tem alguma falta de nutrientes, a secotrofia, né? Secotrofia é a reingestão do material elaborado nos secotrófos, ganha maior importância, principalmente se você dá um volumoso para o animal. Então, olha só que legal a ideia, tá? A ideia de alimentar os animais com economia. É você fornecer uma quantidade de ração controlada, ok? Mas fornecer volumoso à vontade. A taxa de crescimento tende a ser um pouco mais baixa, mas compensatória. Nós estamos falando aqui de 30 gramas dia. Em situações otimizadas aqui no Brasil, nós falaríamos em 40 gramas dia. Ok? Alguém colocou no chat aí que o animal perde peso? Olha, pelo menos na prática, eu nunca vi o animal perder peso. Se você der essa quantidade de ração mais volumosa à vontade, ele diminui a taxa, porque ele não está comendo ração à vontade. Um coelho, quando come ração à vontade, por volta aí dos 75 dias, está comendo 160 gramas de ração. Ele vai ter que ser mais eficiente
com o volumoso. E aí você está otimizando a secotrofia. Ou seja, é trabalhar com todo o nosso conhecimento de secotrofia, né? A turma lá da UFMG, lá, Eliane, a turma do Walter, pesquisou muito a respeito disso nos últimos anos, sobre secotrofia. Trabalhar com esse conhecimento a nosso favor. É oferecer para o animal. Eu me lembro que alguns anos atrás, gente, isso aí já passou. Hoje praticamente ninguém fala, mas há mais ou menos uns 15 anos atrás aqui no Brasil, 10 a 15 anos, se falava muito em dietas simplificadas e semi-simplificadas. O que era uma dieta simplificada? Uma dieta simplificada, pessoal, levava aí entre 80% e 90% de uma fonte forrageira. Ou seja, imagina que a gente vai formular uma ração para coelho, onde 80% a 90% é o alimento volumoso. Entendeu? Essa era a dieta simplificada. A semi-simplificada era um pouquinho mais baixo, onde se corrigia melhor alguns princípios nutritivos. Mas com a semi-simplificada, tiveram, né, alguns resultados interessantes, mesmo porque uma dieta nessas condições otimiza a estratégia alimentar do coelho. Ok? Eliane, você ia falar alguma coisa? Não, é que o professor Marcondes está interessado em saber em aspectos construtivos aqui, aí eu estou respondendo ele no chat aqui. Tá, fica à vontade, professora. Pode, fica à vontade. Pessoal, não podemos esquecer de um detalhe. Olha só, quando nós falamos em quantidade oferecida, a coelha que foi determinado que ela está prenhe, essa coelha tem que receber ração à vontade. Antigamente, a gente citava o terço final de gestação para ela começar a receber ração à vontade. Hoje, assim que você determina que ela está prenhe, ali no 11º, 12º dia de gestação, que você faz a palpação ventral, você já pode dar ração à vontade para ela. Ela vai precisar. Essa coelha normalmente vai entrar em déficit energético lá no pico de lactação e vai perder peso. Então, até mesmo para você melhorar a qualidade dessa coelha, sempre ração à vontade para essa coelha. É com essa coelha que nós vamos gastar grande parte da ração. Ok? Então, vejam vocês que para alguns animais, principalmente animais em crescimento e animais em manutenção, nós podemos resolver parte do problema da alimentação com volumoso. E aí nós temos que ser eficientes nesse sentido. Agora, para coelha em reprodução, coelha em lactação, olha só, a gente tem que ter muita preocupação com esse animal. Ok? O futuro, o nosso lucro, o nosso sucesso na cunicultura depende desse animal. Ok? É importante lembrar também, né, Luiz, que diferentemente de algumas categorias animais, a coelha, ela está amamentando e gestando ao mesmo tempo, né? Por isso que essa grande demanda energética aí, né? Esse aporte maior que a gente precisa, e essa atenção que a gente precisa dar para ela, né? Exato, Eliane. Quando a gente utiliza um ritmo mais intensivo para a coelha, pode acontecer o que a professora está falando. A coelha está lactante e gestante ao mesmo tempo, e, sinceramente, as nossas coelhas aqui, o nosso melhoramento genético talvez não chegou nisso ainda não, pessoal. Nós temos que ir devagar com as nossas coelhas. Pessoal, continuando então aqui, o terceiro item, negociação de maior quantidade com a fábrica. Nós precisamos negociar. Eu acredito que o cunicultor, carne principalmente, já faça isso muito bem. Principalmente hoje, com as ferramentas de comunicação que a gente tem, ele já negocia com a fábrica maiores quantidades. Tá? A gente tem escutado casos de sucesso de compras coletivas de ração. Ou seja, eu preciso de 2 toneladas, você de 3, eu de 5. É claro que existem alguns problemas associados com a logística disso aí, mas nada que não seja resolvível pelo representante. É questão de diálogo. E assim, negociando uma quantidade maior com a fábrica, a gente pode conseguir um preço melhor. Então, vocês estão vendo que para viabilizar a cunicultura nesse preço alto, é preciso também diálogo, é preciso dar seus pulos. Mesmo porque aqueles que não conseguirem chegar nisso, com esse preço de ração, gente, infelizmente não dá para criar coelho para carne. Ok? Bom, ser mais eficiente para produzir, tá? É o quarto item aqui que a gente está destacando. Ou seja, o que eu posso melhorar na minha cunicultura para que eu desmame mais filhotes, principalmente? A minha atenção, o meu manejo, a minha ambiência, a minha qualidade de ninho.
ok? O que eu posso melhorar para me ser mais eficiente? E aí é claro que se a gente está tentando abaixar os custos de alimentação, nós não estamos falando em desempenho, eficiência produtiva. Ganhar 40 gramas por dia por animal. Nós estamos falando em principalmente desmamar mais filhotes, ok? Bom, não é fácil essa questão, responder essa pergunta. É uma pergunta extremamente complexa, né? E está claro que o cunicultor carne passa também por uma situação muito difícil, tá? Muito difícil nesse momento de pandemia, principalmente causado pelos preços, pela elevação nos preços da alimentação. Pessoal, sobre essa questão, Eliane, você gostaria de comentar alguma coisa, alguma pergunta que surgiu aí? Não, acredito que não. Não tem a pergunta sobre esses tópicos, não. Para mim está ótimo. Ok. O Inácio, tem alguma coisa para falar? Alguém? Não, acho que não. Não, no momento não. Eu só gostaria de saber, professor, vou fugir um pouco do assunto aí. Oroponobis pode dar para o coelho? É uma boa alimentação para ele? Olha, não, eu nunca vi nada sobre Oroponobis na alimentação do coelho e nunca vi nada prático, né? Alguém falar que deu isso aí. Oroponobis, a gente sabe que tem uma proteína muito boa, a quantidade de ferro excelente. O que eu faria nesse caso? Eu testaria 3 animais. Pega Araponobis, oferece a 3 animais, vê o comportamento ingestivo desses animais, se vão comer, pode ser que eles não comam, entendeu? E depois, se comer, acompanha esses animais nos próximos dias. Que a avaliação científica eu não conheço. A Catiúcia não fez nesse sentido? Não, eu acho que a Catiúcia trabalhou para suínos. Para coelhos, que eu saiba, não. É que ela tinha pensado em fazer para coelhos, né? E como ele tem muito oleoso, né? Então poderia gerar problemas, eu creio, aí na secotrofia, né? Então teria que realmente com isso. Inácio, só chama a atenção de um detalhe interessante, Inácio, é que a mão de obra para colher Oroponobis, ela vai gastar um tempo. Então, assim, tem que ser mão de obra familiar para valer a pena. Porque, além de ser muito leve a folha do Oroponobis, é uma planta que tem muito espinho. Então, para arrumar alguém para coletar Oroponobis é difícil. Entendeu? Às vezes você vai pagar um dia para essa pessoa coletar Oroponobis, e isso não vai justificar economicamente a inclusão. Então, tem que ser uma mão de obra familiar e incluir isso aí com esses testes, ok? Pessoal, passando para frente, então, o segundo problema que nós vamos discutir desses 3 se refere à elevada mortalidade pré-desmame, ok? Por que eu estou chamando a atenção hoje? Bom, é claro que nós não podemos comparar a avicultura com a suinocultura, a cunicultura com a suinocultura ou com a avicultura. Mas a taxa de mortalidade que a gente enfrenta hoje na cunicultura aqui no Brasil é muito elevada. Eu diria, em países menos desenvolvidos na cunicultura, ela é muito elevada. E aí nós estamos falando de níveis de até 20%. Eu já fiz experimento aqui em Bambuí, por exemplo, que eu tive problemas na compra de ração. Aqui a gente compra por licitação, e todo mundo sabe que licitação, a compra de ração é complicado. Ração de coelhos é pior ainda pelo problema da fibra, ok? Então, nós tivemos 40% de mortalidade. Se eu tivesse tido até 20% de mortalidade, eu acharia que estava normal, porque comparando com a mortalidade de outros colegas, é mais ou menos isso, 15%, 20%. Ou seja, a mortalidade é alta. Basta você fazer um cálculo de que se nascem 8 coelhos e desmamam 7, você tem aí por volta aí de 12%, 15% de mortalidade, mais ou menos. Ok? Então, a nossa mortalidade é muito elevada. Tá? E o que isso vai impactar? É claro que impacta no bem-estar animal. Hoje nós estamos considerando muito bem-estar animal. Nós temos que trabalhar para reduzir a mortalidade, porque nós estamos colocando animais no sistema que estão morrendo. Então nós temos uma preocupação ética também importante nesse sentido. Mas impacta principalmente a economia, a viabilidade do sistema. Né? Se você está deixando de desmamar um láparo por matriz, você está deixando de desmamar 5 láparos por matriz por ano, e talvez você está deixando de vender 100 a 200 láparos por ano.
Isso, dependendo da cunicultura, né, pode ser mais, pode ser menos, mas isso aí é algo considerável. Ou seja, essa mortalidade tem uma preocupação muito grande em níveis éticos e também econômicos, que influencia muito. E nós temos que trabalhar a redução dessa mortalidade. Digo para vocês que é importante demais a escola, as universidades, os institutos, as instituições de nível superior, instituições de pesquisa, pensarem em alternativas para reduzir essa mortalidade. Eu estava conversando recentemente com a professora do Rio Grande do Sul, que está pensando em desenvolver ninhos, tá? Justamente para esse período crítico que é o pós-parto da coelha, que é uma alternativa muito interessante, já que a nossa tecnologia de ninho, gente, é muito artesanal, comparado com a Europa, ok? Europa, por exemplo, só para a gente trabalhar em números, eu disse que aqui 20% é aceitável. Quando se fala Europa, nós estamos falando de 5 a 10%, ok? Ou seja, a mortalidade é abaixo da metade, mas lá eles são mais eficientes também, e a gente vai explicar por quê. Bom, como resolver esse problema? Complicado também, mas nós temos algumas propostas aqui que a gente pode tentar resolver o problema. Ó, primeira coisa, a gente procurar trabalhar equipamentos adequados, ok? Dentro da cunicultura, principalmente relacionado à matriz. Nós não podemos esquecer que o láparo nasce aonde, gente? Dentro do ninho. Garantir um ninho de boa qualidade, ok? Bem preparado, isolado, com uma palha de boa qualidade, é um dever que o cunicultor tem para garantir uma boa taxa de sucesso. Então, eu tenho que ter bastante cuidado com o ninho. Então, nós temos que investir em equipamento para ninho, tá? Não preciso, talvez, ter o ninho europeu. O que é o ninho europeu? Ele é uma caixa colocada por fora da gaiola, ok? Aonde que iria o comedouro, eles vêm, colocam o ninho e mandam o comedouro lá para dentro da gaiola. Esse ninho, ele isola praticamente o animal, ele é confortável para a matriz, ele tem um local embaixo dele somente para receber excretas e separar as excretas dos animais. Então, isso tudo colabora, ok? Aqui em Bambuí, por exemplo, há alguns anos a gente substituiu o ninho aberto, que a Eriane deve conhecer, lá da UFMG, eles trabalham com o ninho aberto, tá? É uma caixa aberta, e substituímos pelo ninho fechado, que é colocado fora da gaiola. Olha, antigamente a gente tinha, tá, uma frequência considerável de coelhas que pariram fora do ninho, que não entendiam que aquele ninho, tá, era o local dela fazer o parto. Muitas delas ficavam, né, tentando preparar a lateral do ninho, porque você cria uma quina ali fora do ninho, no canto ali você cria uma quina, a coelha fica tentando preparar ali e acaba parindo fora, principalmente as primíparas. A partir do momento que nós trocamos o ninho, colocamos do lado de fora, a gente não perdeu mais, tá, ninhadas, porque a coelha paria fora do ninho. É impressionante. E assim, a qualidade de preparo do nosso ninho melhorou consideravelmente. Tanto que nos experimentos que a gente tem feito, a gente dá nota para o preparo de ninho. E a maior parte dos partos, eu diria, mais de 80% dos partos, a gente tem conseguido nota máxima, porque a coelha prepara bastante. Outro fato também que eu percebo é que muitas vezes quando a gente coloca o ninho dentro da gaiola, pode ser que a gente colocou no local que o animal faça as necessidades, o banheiro do animal. Então a gente antigamente tinha uma taxa muito grande de coelhas que defecavam e urinavam no ninho, porque o coelho é muito territorialista dentro da sua gaiola. Ele faz cocô naquele lugarzinho ali, você pode olhar debaixo da gaiola que você vai perceber isso aí. Ok? Quando a gente jogou esse ninho para fora, Eriane, a gente praticamente não teve mais coelha urinando e defecando dentro do ninho, ok? Só que com as nossas condições, né, que não são adaptadas para esse tipo de ninho, é claro que isso tudo vai reverberar em cima da mão de obra. Você vai aumentar a sua mão de obra para colocar, para retirar ninho, para raçoar os animais. O comedouro está lá dentro. Muitas vezes, quando você precisa pegar o animal, você vai ter que abrir a porta, tirar o ninho, pegar o animal, depois voltar com o ninho. Em condições experimentais, eu consigo levar tranquilamente. Mas em condições comerciais, se você tiver mais que 100 matrizes, por exemplo,
Isso pode atrasar sua mão de obra, ok? Daria para a gente importar, pessoal? Dá importar, dá. O problema é o preço, tá? É muito caro você trazer ninhos da Europa. Eles são de excelente qualidade, mas também o preço, principalmente porque é em euro, e o euro está 6,50 mais ou menos, tá caríssimo, pessoal. Você ia falar alguma coisa, né? Você chegou a ver as gaiolas lá da Politécnica, quando eles estavam fazendo a ambiência? Você fala as gaiolas... Quais gaiolas? Lá na Politécnica de Valência, eles estavam fazendo uns trabalhos, né, de ambiente exatamente para coelhas, né? Então, eles estavam testando vários desenhos de ninhos, de gaiola e formatos, para ver qual que era o melhor, exatamente por isso, para diminuir as perdas, né? Entendi. Eu cheguei a participar de um experimento com 5 modelos de gaiolas diferentes, inclusive a gaiola coletiva, né, que hoje é o que se mais pesquisa dentro de bem-estar em coelhos, a questão do alojamento coletivo das coelhas, né? Pessoal, continuando então, como resolver? Uma ração balanceada de boa qualidade para essa matriz. Eu já percebi que quando a ração é ruim, a coelha costuma abandonar a ninhada, e isso leva a sua mortalidade a valores muito elevados, o abandono da coelha. Ou seja, chega um ponto que ela não amamenta mais, e aí começa a morrer os filhotes, ok? Ração balanceada de boa qualidade é essencial para você ter sucesso na conicultura corte e na conicultura pet também, tá? Um manejo otimizado, o intervalo entre partos otimizado. E o que é o intervalo entre partos em conicultura, pessoal? Nós sabemos que a coelha tem um período de gestação de 31 dias, pode variar, né? Se vai nascer poucos filhotes, normalmente isso se prolonga para 32, 33 dias. Também, se vai nascer muitos filhotes, como esse período de primavera agora, ela pode parir com 30 dias, isso aí varia, normalmente a média é 31, tá? E aí, depois a gente vai recruzar esse animal. Se eu recruzo 11 dias depois, eu estou juntando 31 mais 11, 42. Eu estou fazendo um intervalo entre partos de 42 dias, que é o intervalo mais utilizado no mundo. Então, a minha pergunta agora passa a ser, será que esse IEP, intervalo entre partos de 42 dias, é o mais indicado para as condições brasileiras? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Porque nós não temos a mesma coelha que o restante países europeus, que normalmente produzem muita pesquisa e informação para a gente, que eles têm, né? Nós não temos os equipamentos deles, nós não temos as rações que eles têm, que as rações deles são melhores, ok? Em termos, assim, de qualidade, em termos de preço também, tá? Ou seja, talvez a nossa cunicultura não está preparada para trabalhar com IEP, intervalo entre partos de 42. Então, aqui, se eu quiser melhorar o desempenho das minhas matrizes, principalmente otimizar isso, de repente, com IEP de 56, é o que eu tenho trabalhado e que eu tenho proposto. O que é um intervalo entre partos de 56 dias? Olha só, é 31 dias de gestação, mas 25 dias de espera. Ok? Você vai cruzar essa coelha quando os filhotes estiver com 25. Você pode desmamar esses com 35, ok? Ela não vai uma coisa não vai se sobrepor à outra com muita intensidade, como sobreporia, né? Se tivesse falando de um intervalo entre partos de 42. Em resumo da obra, né? Quando você utiliza um intervalo entre partos de 42, nós estamos exigindo mais do animal. E muitas vezes, esse animal não vai conseguir nos responder com aquilo que a gente está oferecendo para ele, em termos de ambiência, em termos de sanidade, em termos de alimentação, principalmente. Por isso que talvez é interessante a gente trabalhar com intervalo entre partos maior. Mesmo porque, pessoal, vejam bem, se nós falamos que na cunicultura nós temos que trabalhar com 5 ou 6 intervalos entre partos por ano, quando você trabalha com 56, você ainda consegue encaixar tranquilamente 6 partos por ano. Pode até falhar 1 ou 2, que você ainda consegue, ok? Quando você aumenta também, você aumenta a taxa de fertilidade. Porque se você usa muita coelha, recruza a coelha 11 dias depois, tenha certeza que a taxa de fertilidade cai. Ou seja, ela não vai ficar prenhe facilmente depois de 11 dias. Pode até ficar,
ok? Principalmente se for uma multípara muito boa, já com peso adequado, ela normalmente emprenha mesmo assim. Bom, e aqui, quarto item aqui para a gente resolver essa questão da mortalidade seria uso de matrizes mestiças. A gente tem percebido, e isso é bastante óbvio quando a gente fala de heterose, vigor híbrido, você dá aula de melhoramento animal, né, Eliane? Você fala muito a respeito disso, que quando a gente cruza duas raças diferentes, a gente pega o melhor de cada raça e aquele animal que vai nascer tem a média superior à média dos pais. Isso a gente chama de vigor híbrido ou heterose. Então, na cunicultura, nós temos que começar a trabalhar mais com coelhas mestiças. Nós trabalhamos muito raças isoladas. Por exemplo, eu tenho um plantel de Nova Zelândia branca. Eu tenho um plantel de Califórnia. Mas por que não trabalhar coelhas mestiças? A coelha mestiça é mais resistente, tende a produzir mais leite, tende a ter mais filhotes, tende a desmamar mais filhotes, ok? Pode ser uma boa alternativa. Então, reforçar isso aí é importante. Só lembrando também, pessoal, que, por exemplo, hoje, avicultura, suinocultura, eles trabalham com linhagens, e uma linhagem que veio de várias raças, ok? Até mesmo na Europa, se trabalha com linhagens de coelho, e essas linhagens vieram de 3 ou 4 raças diferentes já melhoradas. Ok? Então, nós, cunicultores brasileiros, nós, estudantes profissionais, temos que estimular o uso de matrizes mestiças que vieram de raças estratégicas. Então, para a produção de carne, a gente tem indicado, por exemplo, tá, a questão do Nova Zelândia branco com Califórnia, Nova Zelândia branco com Botucatu, ou Califórnia com Botucatu. De repente, o cruzamento que a gente tem feito aqui no IF é o seguinte: eu entro com a raça Nova Zelândia branco, o macho Califórnia na fêmea Nova Zelândia branco, para produzir a matriz. Essa matriz depois vai receber sêmen do macho Botucatu. É o que eu tenho feito aqui na inseminação nossa, tá? Acredito que esse animal tem um desempenho melhor e a gente vai mostrar isso aí depois através dos resultados experimentais, ok? Eliane, tomar uma água aqui, tem alguma pergunta? Eliane, teu microfone está desligado. A Luciana está perguntando, né, quando a gente faz o cruzamento, né, das raças, se isso não afetaria, né, o valor final, né, do produto, né? Olha só, se a pergunta for para a cunicultura PET, aí sim, a cunicultura PET tem que manter o padrão racial, né? Infelizmente, Eliane, a gente ainda não tem registro genealógico aqui no Brasil. E essa pergunta dela seria mais importante ainda com o registro genealógico atuante. Ou seja, nós temos que manter o padrão racial. Mas quando o assunto passa a ser produção de carne, nós temos que ter, principalmente, produtividade, ok? E aí a gente tem que ter essa mistura de raças. É o que é feito, por exemplo, na bovinocultura de maneira excepcional hoje. Né? A bovinocultura, grande parte, trabalha com cruzamentos entre o gado zebuíno e o gado taurino, ok? Sim, ok. Bom, continuando então, pessoal, e por último aqui, otimizar a ambiência no galpão. Vejam que nós estamos falando sempre em ambiência, que é um assunto esquecido. Então, para que essa coelha tenha um bom desempenho reprodutivo, para que ela desmame muitos filhotes, ela tem que ter também condições de ambiência. Ok? Muitas vezes, se ela não tem ambiência adequada, se a temperatura está muito elevada, por exemplo, ela não vai comer o suficiente para poder desmamar muitos filhotes. Correto? Então, a ambiência é algo fundamental e a gente vai falar mais para frente. Correto? Bom, terceiro e último problema, então, pessoal. Esse problema eu acrescentei, normalmente não se considerava antes, acrescentei porque a gente tem visto muito isso na prática, muita gente com perdas visíveis e perdas invisíveis também, viu? Muitas vezes a gente perde muito pela ambiência e não sabe, tá? Gente, nós estamos falando de um país tropical, um país com altas temperaturas.
tá? As temperaturas em outubro, por exemplo, ó, desse ano, bateram recordes aí, né, Eliane? Eu acho que no Maranhão pode ter sido até mais quente que aqui em Minas. Mas, de qualquer forma, nós estamos passando por um período crítico, né? E isso chamou a nossa atenção para esse fato. Era um problema que muita gente não dava crédito, mas que agora se tornou um problema maior porque a situação veio e agravou, né? Então, o que o estresse calórico provoca nos coelhos? Antes de falar do que provoca, a gente precisa entender o seguinte, ó. O coelho é um animal que sofre muito frente ao estresse calórico. Tá? É um animal que tem praticamente ausência de glândulas sudoríparas, então ele não tem a perda de calor latente eficiente, como tem, por exemplo, um bovino, um equino, que perde muito calor, tá? Dessa forma. Tá? O coelho ele vai ter algumas formas de perda de calor comportamentais, vasodilatação. Enfim, o coelho não é aquele animal que trabalha essa questão do calor de maneira muito eficiente na granja. Tá? Então, se por acaso passa por um estresse calórico agudo, o animal pode morrer sim, como alguns coelhos morreram nos últimos dias aí pelo estresse calórico. Mas também esse estresse calórico pode impactar sobre desempenho. O que o estresse calórico altera, pessoal? O centro de saciedade do animal, o centro de consumo. O animal vai consumir menos a partir do estresse calórico. Consumindo menos, ele tende a ganhar menos peso. A coelha também tende a produzir menos leite, porque está comendo menos, tá? E tende a aumentar também, é claro, a mortalidade pré-desmama. Isso se estivermos falando de consumo de nutrientes, de alimentação. Não podemos esquecer também que quando a gente fala de estresse calórico, pessoal, nós temos perdas muito grandes na reprodução em termos de produção de sêmen, implantação de óvulos, ok? Ou seja, quando a gente fala de estresse calórico, não só ela prejudica o consumo de alimentos, mas também a reprodução como um todo. Então, a alta temperatura arrebenta a cunicultura. Daí a necessidade de se investir em ambiência, principalmente aquele cunicultor que está iniciando. Tá ok? Bom, quanto a estresse calórico, a CBC até fez essa nota, Associação Científica Brasileira de Cunicultura, daqui a pouco a gente fala um pouco dela. Ela fez até essa nota que eu estou mostrando para vocês. Ó. A CBC manifesta preocupação com a morte de coelhos devido ao calor e dá dicas para amenizar o estresse calórico. Infelizmente, é aquele problema que estava escondido que de repente apareceu. Entendeu? Muitas vezes a gente associa problemas com a alimentação, com a sanidade, e esquece dos problemas de ambiência que prejudicam muito a cunicultura, né? Ô, Luiz, sim. Só um adendo. Eu acho que não era um problema que a gente não tinha, mas é porque, como não morria o animal de fato, as pessoas, o granjeiro não levava em consideração, porque a gente tinha perdas econômicas, como você falou ali, né? Mas não tinha um animal morto, então não era contabilizado. Então, acho que quando teve a perda real, que realmente acho que levaram mais a sério nesse caso aí. Acho que foi exato. Né? Exato. E aí nós tínhamos também, Eliane, além da queda no desempenho, muitas vezes a gente tinha indicativos. Por exemplo, quando você vai avaliar a sua taxa de fertilidade, há cunicultores que relatam que a taxa está muito baixa e não sabe o que não sabe o que fazer. E aí você olha o mês, é justamente o mês mais quente. E não podemos esquecer, pessoal, de algo extremamente importante, que o processo de formação de espermatozoide gasta 2 meses, quase 2 meses, 50 dias mais ou menos. Depois que você cruza o animal vai ainda parir mais 1 mês, ou seja, um problema de alta temperatura só vai ser observado, tá, quase 3 meses depois que o pico aconteceu. Entenderam? Como que é difícil diagnosticar um problema de alta temperatura? Isso contribui mais ainda para que a gente não considere esse problema, porque ele acontece, por exemplo, lá em janeiro, mas vai aparecer somente em abril. Não podemos esquecer também que o coelho é um animal
que percebe muito o fotoperíodo, que é muito influenciado pelo fotoperíodo. Nós agora estamos em período de primavera, ok? Estamos em fotoperíodo crescente. Isso favorece muito a reprodução, principalmente porque o coelho, lá para agosto, julho, agosto, estava aí com a temperatura mais amena, então o processo reprodutivo, né, foi, assim, diria, melhor preparado. A qualidade do espermatozoide é melhor, né? Isso tudo impacta também. Bom, como resolver problemas de ambiência? Pessoal, ambiência é aquela coisa que, se você puder, você como profissional, puder auxiliar o cunicultor no momento do projeto, seria o ideal. Você teria que fazer isso. Ou o cunicultor considerar esses aspectos no momento de montar o galpão. Ok? Porque depois que você não tem uma ambiência adequada, como que nós vamos fazer para melhorar, o pé direito de um galpão, por exemplo? É quase que impossível. Você teria que trocar grande parte da sua estrutura, o que inviabilizaria o seu investimento. Ok? Então, primeiro item, antes de iniciar, como que está a sua ventilação natural? Nós temos que ter uma ventilação natural para, principalmente, garantir as trocas gasosas e retirada dos gases que estão lá dentro, o que a gente chama de ar viciado. Esse coelho tem que trocar calor. Se esse coelho passa estresse calórico, tem que ter vento para retirar esse calor que está em volta do animal. Ok? Então, nós temos que garantir ventilação. Do lado da nossa cunicultura, tem que ter um ambiente que ventila. Nós temos que escolher bem o local para fazer esse galpão. Além disso, nós temos que ter um pé direito aí, jogando por baixo, pelo menos 3 metros. Ok? É interessante que lá na minha graduação, eu fiz um projeto de cunicultura, eu botei 2,5 metros. Eu nem tinha ideia o impacto que o pé direito tem na qualidade interna do galpão, na ambiência do galpão. Pé direito é a distância, né, do chão até a base ali do telhado. Isso é importante pra caramba, gente, o pé direito. Tá? E nós estamos falando de 3 metros. Ele vai ser até maior se o seu telhado for telhas de fibrocimento. Você pode até aumentar esse pé direito e trabalhar com 4 metros pelo menos, tá? Bom, nós temos aqui algumas estratégias de urgentes ou de curto prazo, que dá para você remediar. Já que lá atrás, na construção do galpão, nós não consideramos, dá para remediar. Né? De repente aqui, manejo de cortinas, isso vai refletir principalmente aqui nos láparos, há regiões aqui que tem problemas com frio extremo, e aí nós temos que ter um manejo de cortina muito eficiente, principalmente se a média daquela noite for abaixo de 15 graus. Ok? Aí nós temos que ter um manejo de cortina muito eficiente. Então, pessoal, o cunicultor, ele tem que estar em cima da previsão do tempo. Ele tem que estar sempre consultando a previsão do tempo para ver como é que vai se comportar os próximos dias. Ok? Bom, manejo de cortina, instalação de exaustores para retirada dos gases, ok? Climatizadores evaporativos. Esses climatizadores são muito eficientes porque trabalham com a evaporação de gotículas de água muito pequena, e é claro que isso tem que estar conjugado com ventiladores, ok? Se o ventilador ventilar dentro da cunicultura e tiver ar quente, a única coisa que ele vai fazer é talvez ajudar nas trocas entre animal e ambiente. Mas ele não abaixa a temperatura do galpão. Para baixar, nós temos que ter um climatizador evaporativo. Tá? É aquele princípio que hoje vários climatizadores têm de galpões de frango de corte. Até mesmo esses climatizadores que a gente tem aqui de uso doméstico tem esse princípio de uma gotícula muito pequena que se transforma em gás, né, em vapor, e retiram uma quantidade grande de energia do ambiente, tá? Mas nós temos aqui proteção da caixa de água, também a caixa d'água, né? Gelo na água em casos mais urgentes. Por que gelo na água? É um caso muito extremo. Se você percebe que a água dos animais, a água de bebida está quente, nós temos que fazer alguma coisa. E isso, acredite ou não, isso é muito comum na granja, no dia a dia da granja. Você chegar, botar a mão no bebedouro, a água está quente, o animal não come. E se ele não, ele não bebe. E se ele não bebe, ele não come. Ok? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Pintura no telhado, pintura de branco, ok? Para refletir os raios solares.
colocação de forro ou a manta térmica. Essas são estratégias de curto prazo, ok? Se você está com problema e você não considerou aspectos de ambiência antes, você pode, né, considerar isso. Bom, agora nós temos itens de médio a longo prazo, né, que poderiam ser considerados antes. Normalmente são aqueles que você considera no projeto, como, por exemplo, plantio de árvores. Lembrando que árvores, tá, elas demoram para crescer, demoram alguns anos. Então, se de repente você conseguir preparar o seu galpão até mesmo anos antes, seria o indicado. Você já vê o sentido leste-oeste do seu galpão, com uma bússola você faz isso, observando onde que o sol nasce, o sol se põe, você pode fazer isso também na prática, tá? Só lembrando, né, que o sol inclina, aqui para a gente a inclinação é melhor, comparado com o Maranhão, aí a inclinação é bem menor, né? O efeito, né, de época. Bom, plantio de árvores, sim. Deixa eu só finalizar. Aqui. Alteração na estrutura do galpão, telhado, o que pode ser economicamente inviável, ok? Pode ser que seja ruim aí você fazer, porque vai ser muito oneroso você ter que trocar o telhado do seu galpão, mexer no engradamento no pé direito. Sim, pois não? Quem ia perguntar? Boa tarde. Em um vídeo seu, no caso que a professora Paula falou, o senhor aproveitou galpões de aves, né, para fazer a conicultura. E no caso lá, o pé direito não é 3 metros, então a gente observa bem a questão do aspecto da ventilação. E lá vocês utilizam cortinas. Aqui no IFMA, a gente tem os galpões, né, da conicultura. Tem a questão do pé direito, não sei se a professora Paula sabe informar a questão do tamanho, se está correto. Mas eu falo em relação da de caprino e ovino, que a gente utiliza as cortinas em questão, principalmente da chuva. A gente não tem tanto esse impacto de frio, como o senhor relatou aí no sul. Mas aqui tem o verão e o verão chuvoso, digamos assim, entendeu? A dúvida que eu tenho, quando o senhor foi, eu não lembro se foi na Espanha, mas foi para fora, que o senhor estava mostrando numa granja, que o senhor falou, até colocou assim, um balãozinho, se era questão de exaustores ou ventiladores. Eu errei ao falar. Eu lembro sim. Em dúvida, justamente quando o senhor começou a falar nisso, eu lembrei que tá tudo anotadinho aqui. E eu fiquei em dúvida em relação a isso. Essa diferença, porque assim, quando se fala de granja de suíno, então de aves, tem a questão da pressão negativa e positiva, né, da ventilação. Exato. E aí, no caso, esses exaustores, eles vão funcionar dessa mesma forma? Eu queria que o senhor me explicasse, esclarecesse um pouco mais. Exato. Muito obrigado, Anne, pela pergunta. Pode complementar? Sim. E as árvores, assim, da mesma forma, a professora comentou, de suíno, eu acho que da mesma forma deve ser de conicultura, né? Ser árvores arbustivas que não sejam frutíferas, né? Porque sim, tem a questão de chamada de aves, né? De passarinhos, para não estar... Foi até uma pergunta que teve aí. No caso, se usa... Aqui no Maranhão, se costuma usar o ninho, que tem uma postura... Ali é bem um arbustivo, né? E tem um tamanho médio, não é tão alto. O senhor mostra lá no vídeo também, por fora, a questão da ventilação. Eu não sei se essa questão das árvores, como o senhor falou, no início de projeto, se pode, às vezes, impedir a entrada da ventilação pelo tamanho das árvores, né? Se isso afeta. E essa a minha dúvida, é isso que eu tenho a contribuir. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, Anne. Muito boa a sua colocação. Obrigado, viu? Manda um abração para a professora Paula, viu? A professora Paula está sumida, saudade dela. Deixa eu te falar. Primeiramente, aquele vídeo lá,
como que a cunicultura aqui de Bambuí começou, né? Essa cunicultura, ela tinha, na década de 80, depois fecharam, e em 2010 a gente reabriu. Só que quando a gente reabriu, a gente aproveitou um galpão de frango de corte antigo, tá? E era um galpão, assim, que o pessoal admirava. Como que a gente tinha coragem de trabalhar lá dentro, porque era perigoso, tá? Do telhado desabar. E assim, nós tínhamos um pé direito lá, eu acho que não dava 2,5 metros, sabe? O pé direito muito baixo. Nós abrimos as valas, isso ficou mais caro, abrir a vala e fazer os suportes, né? Mas a gente trabalhou. Nós fizemos vários projetos de pesquisa, qualificamos estudantes de iniciação científica, né? Produzimos também conhecimento, carne de coelho para as pessoas, né? A partir desse galpão. Então, funcionou dessa maneira. A partir do momento que a gente reformou o galpão, a gente aumentou esse pé direito para 2,80. Se fosse para mim indicar lá para a engenheira, nossa engenheira do IF aqui, eu já indicaria 3, porque hoje eu vejo isso com uma extrema importância, tá? A questão do pé direito. Em relação à questão lá de valência, a pressão negativa e a pressão positiva. É a mesma coisa, é uma entrada e uma saída. Tem um ventilador para forçar a entrada do ar, mas também tem um ventilador para forçar a saída de ar. E nisso aí tem a questão da evaporação da água. Eu não sei como é que chama o equipamento, acredito que o nome dele seja o mesmo, climatizador evaporativo, pode ter um nome à parte, tá? Eu não estou lembrado, mas é o mesmo princípio. É a maneira mais barata de você reduzir a temperatura de um galpão, através dessa coisa que você explicou. Você faz o ar passar dentro de um ambiente úmido, e aí ele carrega gotículas de água, essas gotículas vão, nebulizadores, muito bem. Os nebulizadores, o pessoal usa muito também, principalmente em cima dos telhados, ok? Pode ser uma alternativa também, tá? Sobre a questão das árvores, o pessoal cita muito a questão de árvores caduciformes, pelo menos para o sul eles citam isso. Agora, é claro que árvore caduciforme, é uma árvore que vai perder suas folhas no inverno, isso aí pode ser importante para o sul, mas talvez pode ser menos importante para vocês aí do Nordeste, por exemplo, que tem aí um efeito estacional muito menor, entendeu? Muito obrigado, professora Anne. É professora também, não é? Não, deixa ele falar. A professora Paula é a Eriane. É porque a gente chama ela de Paula, entendeu? Ah, tá. Entendi. A gente está com unicultura agora. Tem uma professora Paula muito conhecida aí em Sergipe. Né? Eu achei que você poderia ser aluno dela e estava assistindo também aí. Não, né? tá, Eriane. Beleza. Obrigado a você. Pessoal, então, só para finalizar aqui, vamos falar também de coisa boa. A gente só está falando de problema, vamos falar de coisa boa? Olha só, eu trouxe uma coisa que eu tenho percebido para vocês, que há 10 anos se falava, olha só, que havia falta de união e falta de conhecimento técnico disponibilizados aos cunicultores. Mas hoje, pelo menos no meu ponto de vista, eu falo que a união melhorou bastante. A partir do grupos de WhatsApp, há muita troca de informação entre os cunicultores, entre a academia, tá? Grupos de cunicultores em formação, muitos cursos para cunicultores. A CBC, a Associação Científica Brasileira de Cunicultores, ofereceu um curso de vendas e pós-venda para cunicultores PET, foi um sucesso, com cerca de 50 pessoas, e está oferecendo agora um curso de cunicultura carne totalmente online. Tá ok? Tudo isso abaixa o custo também. Então, assim, hoje a gente pode dizer que esse problema que nós tínhamos no passado está parcialmente resolvido. Hoje o cunicultor tem muita informação, ele tem acesso às pessoas, ele tem como buscar, tem material técnico no site da CBC, por exemplo, né? E vários outros locais também, tá? Bom, para saber mais, para a gente já finalizar, né? O site da CBC, Associação Científica Brasileira de Cunicultura, hoje tem uma equipe, uma equipe lá do Sul, o professor Leandro, professor da Universidade de Maringá, professora Priscila, da Universidade de Santa Catarina, nós temos também outras colegas, esses dois são presidente e vice-presidente, nós temos Ana Klinger, que estava aqui, eu vi que ela estava por aqui, tá? Nós temos outros colegas também que estão fazendo um trabalho brilhante na CBC, parabéns. Nós temos o boletim de cunicultura, pessoal,
Lá dentro do site da CBC, você baixa o boletim de cunicultura, totalmente gratuito, com muitas informações do setor de cunicultura, ok? Vale a pena. Você entra lá dentro do site da CBC e já vai ver lá a aba Boletim de Cunicultura. Vale a pena para você conhecer um pouco mais daquilo que nós estamos falando aqui, ok? E tem também, para aqueles que não conhecem, o canal do Dr. Cune, tá? No YouTube, se você jogar lá Cunicultura, já deve aparecer aí alguns vídeos do canal. No mais, aí, muito obrigado, tá? É um prazer muito grande estar participando com vocês nessa troca, nesse bate-papo aqui, e agradeço mais uma vez a professora Eriane pela oportunidade. Muito obrigado. Nós temos alguns minutos, né, Eriane? A gente pode fazer um bate-papo aí, em cima de perguntas que você selecionou aí. Sim, podemos abrir para pergunta. A principal pergunta, realmente, Luiz, seria em relação a se já tem um padrão de galpão para a cunicultura brasileira. Igual você acabou de falar, a gente tem aproveitado instalações, né? Ninguém fala assim, esse galpão aqui é para a cunicultura. Nós temos muito nos nossos institutos, né? Praticamente a gente vê isso. No IFMA, a gente tem também um galpão lá, mas o galpão não satisfaz também as condições que seriam desejáveis para a cunicultura. Então, gostaria de saber de você se já tem esse tipo de empreendimento, se já tem pessoas já trabalhando com isso, se a gente consegue essa informação fácil também. Assim. Olha só, Eliana, a pergunta é muito boa. Nós não podemos esquecer que é o seguinte, quando as pessoas estão pensando em criar coelho, o que a gente recomenda para elas é sempre muita cautela, principalmente se o assunto for criação para coelho carne, é cautela, devagar. E não investir ainda num galpão, somente investir depois que ela tem uma experiência e realmente ver que a cunicultura é a praia dela. Aí ela vai investir. Mas nós não podemos esquecer também, Eriane, que quando a gente fala em cunicultura, é um animal versátil em termos de sistema de produção. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos galpões de cunicultura dos mais variados jeitos, desde galpões onde você não tem nenhum corredor cimentado, onde galpões que nós temos vala coletoras, controle de cortina, pé direito adequado. Então, assim, não existe uma padronização, existem algumas sugestões. O próprio manual de cunicultura publicado pela CBC dá algumas sugestões. Lembrando que aqui no Brasil nós trabalhamos com galpões abertos, diferente de outros países que são muito frios, que tem que praticamente fechar todo o galpão, ok? Talvez lá para eles, Eriane, a ideia de um modelo de galpão pronto seja mais comum, ok? Como é, por exemplo, o galpão para frangos Dark House, que a gente monta aqui no Brasil. Entendi. A Anne tem uma pergunta sobre os láparos. Pode falar, Anne. Agora o senhor tocou no assunto e eu fiquei curiosa. Assim, se a gente fosse trazer um galpão fechado, o alto custo pesaria muito, né, em relação se fosse uma criação. Sim. Você ia complementar? Anne, eu não escutei. Eu de novo. Repete, por favor, Anne. Repete, por favor. O senhor falou, tipo, no exterior, eles usam galpão fechado, né, por conta do frio. E o senhor falou dos galpões de frango, de criação de frango, que também a gente utiliza fechado. E eu falo assim, se a gente fosse utilizar os galpões fechados para a criação de coelho, se valeria a pena, então, se o valor aumentaria, se seria um alto custo, entendeu? Se tem galpão fechado aqui no Brasil, se tem Anne, ótimo, a pergunta é muito boa. A questão seria como climatizar esse galpão, entendeu? Nós estamos falando de uma espécie que sofre muito com a ambiência. Então, assim, se eu mantenho um galpão fechado aqui no Brasil, eu posso até fazer, mas como que eu vou trabalhar a ambiência com eficiência? Eu gastaria muita energia para poder manter esse galpão climatizado. E aí nós estamos falando, talvez, de um climatizador ligado quase que 24 horas, dependendo do local. Seria muito alto o custo. E assim, a nossa cunicultura é muito pouco competitiva, porque o custo dela é muito alto. A gente estaria contribuindo para que o custo fosse maior ainda. Entendeu? Até mesmo o Dark House, a gente praticamente aboliu do sistema da avicultura, né? Porque viu-se que
os custos de criação e produção não compensam, né, para a gente aqui. Então, Principalmente com milho e farelo de soja nesse preço, né, Eliane? Nossa, tá um absurdo, né? Vamos ver se melhora agora, né? Porque a próxima safra aí agora. Porque aqui, eu estou em Minas, estou aqui em Ponte Nova. Então, o mercado aqui de suíno tá um absurdo, tá uma loucura. A bolsa, né? Toda semana oscilando ali. E tá difícil para todo mundo, assim. Esperamos que as coisas melhorem. Quer dizer, tem alguns ganhando dinheiro, né? Que estão rindo de ponta a ponta, né? O preço do animal, né? Vivo. Mas quem realmente está no final da cadeia está sentindo muito isso. Nós estamos sentindo muito isso, né? Então, acho que tem que... Espero que melhore. Vamos ver se dá para fazer aí. Professor, sim, pode falar. Do láparo, que era uma dúvida que ele estava comentando, mas a questão do láparo mesmo. Assim, tem muita coisa de coelho que eu não imaginava que se trabalhava, que aprendi muito com o senhor, viu? Eu tô falando com o doutor Coelho. Tipo isso. A questão dos láparos em si, o senhor sabe que tem a questão, eu acho que alguém já colocou aí, eu não sei se a senhora comentou, como a internet oscilou, não sei se a senhora comentou, professora. Tem a questão dos veganos, né? Então, tem a utilização dos láparos em laboratórios. E hoje em dia é muito se falado a questão do bem-estar animal, né? Então, essa questão de utilização de láparos para laboratórios, mesmo que sejam para vacinação, ou seja, para produto estético, como que ele é visto nessa questão de bem-estar? Entendeu? Então, a dúvida principal é essa. Eu a importância, não defendo, por favor, não vá pensar que eu sou uma ativista. Tá, obrigado, Anne. Na verdade, Anne, a cunicultura brasileira, ela começou com uma cunicultura lapareira, né? Isso na década de 60, onde se produzia vacina. A partir do momento que se utilizou a cultura de tecidos para a produção de vacinas, o láparo passou a ser utilizado. E é interessante, pessoal, ainda nessa ideia que a cunicultura como o coelho como animal doméstico surgiu a partir dos monges espanhóis que mantinham as matrizes para a produção de láparos, porque eles acreditavam que poderiam comer os láparos em época de Semana Santa, por exemplo. Era uma carne branca, assim dizendo, entendeu? Então, essa questão é interessante. Mas não podemos esquecer que os animais em crescimento, e aí nós não estamos falando de filhotes, láparos filhotes, nós estamos falando já em coelho desmamado, são utilizados para pesquisas gerais aí, né? Aliás, essas pesquisas são muito importantes para a nossa medicina, para as ciências agrárias como um todo também, né? Então, as pesquisas são importantes. É claro, gente, que, assim, eu sei que tem muito estudante, né, de ciências agrárias, zootecnia aqui, a gente tem que preocupar muito com essa questão de bem-estar animal, tá? A Anne tocou no assunto fundamental. O bem-estar animal, gente, é uma realidade. Quando se fala hoje em produção animal, são 3 os principais assuntos: sustentabilidade ambiental, meio ambiente, ok? Segurança alimentar e bem-estar animal. Então, a sociedade está preocupada como que o alimento está sendo produzido. As empresas têm investido muito em bem-estar animal, o governo tem tomado várias ações relacionadas ao bem-estar animal também. Então, a gente tem evoluído muito em bem-estar animal. Tá? É claro que quando comparado com países europeus, a gente está um pouquinho atrás, mas o nosso mercado tem evoluído em termos de bem-estar animal também. O que nós temos que preocupar, principalmente nós da zootecnia, temos que preocupar bastante com as leis serem feitas a partir de resultados científicos, não a golpe de opinião, como acontece muito na Europa. Ok? Eliane? Não, eu também concordo, porque ainda não se encontrou um modelo, né, que não seja um animal, que seja que tenha um organismo parecido com o nosso, né, para testar. Então, fica muito... Eu acho que ainda a gente está muito longe, né, de descartar os animais dos sistemas realmente científicos. Não tem como, a gente precisa testar, não, de qualquer forma, assim.
Eu sou a favor, claro, né? Se for, a gente, por exemplo, se for um método, né, que vai causar dor, né, tem todo o protocolo que a gente deve seguir. Tem também os comitês de ética, né, para saber. Exato. Isso aí, então as pessoas têm que saber, por exemplo, antigamente, né, acho que na sua época também, chegava lá na zootecnia, na UFV, tinha, né, 20 vacas fistuladas, 15, né? Hoje tem uma ou duas. Uma ou duas. Quando é uma burocracia enorme para se conseguir fazer esse Exato. tipo de intervenção também, né? Então, acho que Pessoal, tudo tem que ser pensado, né? e ainda nesse tema de bem-estar animal, eu também sou professor de bem-estar animal, trabalho com a zootecnia e com a veterinária. Assim, a gente trabalha muito a ideia do bem-estar animal ser tratado de maneira equilibrada, nem Exatamente. muito nem pouco, tá? Esse equilíbrio vai ser fundamental para a gente evoluir em bem-estar animal de maneira sustentável, de maneira de uma velocidade adequada. Nós não podemos correr demais com o processo, mas também nós não podemos ficar atrás. Ou seja, trabalhar de maneira sempre equilibrada. Exatamente. Mas alguém tem alguma pergunta a fazer? Hein, pessoal? Alguma colocação? Acho que o pessoal está cansado, viu? 2 horas aqui já, quase 2 horas, né? Não, mas foi muito proveitosa, Luiz, o bate-papo. Agradeço muito, foi muito enriquecedor, que a gente precisava, né? É uma cultura ainda que a gente, na maior parte dos cursos de zootecnia, não é muito divulgado, não é obrigatório. No IFMA é uma disciplina obrigatória, então eu trabalho com as turmas, né? Eu comecei a trabalhar, essa é a primeira turma de zootecnia do IFMA, está no 7º período. Olha, interessante. Então, o curso lá é novo, lá é novo, ainda não formou a primeira turma. Uhum. Então a gente está vendo isso, né? É uma forma de divulgar também, né? A cultura de um modo geral. Espero contar com você também nas próximas turmas, né? Porque claro, vai ser um prazer. A gente teve grandes perdas, né? Referenciais, eu digo assim, profissionais na cunicultura nos últimos anos, né? O professor de Maringá, né? Ele aposentou, como que chama mesmo? Era o Cláudio Capinello. Mas nós temos uma turma muito boa. É interessante, pessoal, o que a professora tá falando aconteceu. Várias referências em cunicultura, né, pesquisadores, professores, aposentaram nos últimos anos. Mas, assim, digo para vocês que a turma que está vindo aí, essa nova turma aí, está mandando muito bem, Eliane. Que bom. Inclusive a turma do Nordeste, viu? Tem muito grupo bom de serviço aí no Nordeste, trabalhando com coelhos. Cito aqui, ó, professora Lindomárcia, professora Paula, né, dentre outros, né, que estão fazendo um trabalho bacana de pesquisa, ensino em cunicultura, dentre outros, é até ruim a gente falar nome, que a gente acaba esquecendo. Tem vários outros. Para vocês terem ideia, no Congresso Americano de Cunicultura, em Goiânia, em 2018, o maior número de grupos de pesquisas que publicaram trabalhos era do Nordeste. Que bom. Então a gente precisa realmente fortalecer e tentar. Eu acho que tem mercado para ser explorado, né? Não só o PET, porque o PET está crescendo, né? Quem tem, como você falou, quem tem tá na lista de espera, né? Mas a cunicultura realmente... Eu sou apreciadora da carne de coelho. O professor Walter faz, né? Maravilhoso os pratos, assim. Então, a gente aprende a apreciar a carne. Então, eu gostaria realmente, então, de agradecer você, né, pela presença. Os próximos... Sim? Pode falar. Ana, no chat. A pergunta no chat? Eu tinha feito antes no chat sobre a viabilidade da cunicultura na produção familiar, em pequena escala. Sim, a viabilidade. A pergunta é muito boa. Eu não cheguei a ver a pergunta, então eu vou tentar responder aqui. Se por acaso faltar alguma coisa, eu complemento, tá, Luciana? Luciana, a cunicultura sempre foi, assim, uma das meninas dos olhos, não a menina dos olhos, mas uma da agricultura familiar. A FAO, que é a nível mundial, sempre enxergou a cunicultura como uma ótima oportunidade para a agricultura familiar.
porque a partir do coelho se obtém carne, mas também se obtém a pele que a própria família pode processar. A cunicultura emprega a família, emprega a mulher que pode ser administradora, ou até mesmo os jovens adolescentes que estão ali. Então, a cunicultura é uma atividade chave para crescimento, né, dentro da agricultura familiar. Tá? Agora, é claro que entre essa teoria que eu falei e entre a prática pode ter alguma coisa que atrapalhe aí, né? Normalmente relacionado com a facilidade de venda, ok? Compra de insumos, mas assim, a níveis teóricos, a conicultura sempre é tida como uma atividade que se encaixa muito bem nesse modelo que você comentou, tá? No caso, a minha família tem uma pequena propriedade e a gente tem uma pequena criação de coelhos. Só que, como você falou, não tem muita saída da carne e nem até do animal em si, para, por exemplo, outros criadores. Por isso que a minha pergunta foi justamente com relação a essa viabilidade, se até no caso se deveria de continuar com essa criação ou não. Olha, a questão de continuar depende muito dos objetivos da família de vocês. Digo isso, Fabiana, Luciana, porque a cunicultura muitas vezes pode ser uma tradição familiar, pode ser um hobby, e assim, mesmo com as dificuldades que você me relatou, pode ser que a família sinta prazer, sinta, assim, reforce os laços familiares a partir da cunicultura, entendeu? Se, por exemplo, pai e filha vai lá para cuidar dos coelhos, isso é muito importante para a família, mesmo que não tenha talvez tanta venda. E considerando também que parte disso é consumido pela própria família, isso é de extrema importância, mesmo muitas vezes os lucros não aparecendo. É interessante, pessoal, ainda na pergunta dela, a gente percebe que a cunicultura, a maior parte das pessoas trabalham na cunicultura como atividade secundária. São pouquíssimas as pessoas que têm a cunicultura como atividade primária de renda. Tá? A maioria é secundária, como a colega comentou. Obrigada, professora. Obrigado a você, Luciana. Então tá, Luiz. Então, agradeço mais uma vez, né, a estabilidade de sempre, tá? Vou deixar, então, gravado, vou disponibilizar para você, então, né? Nós vamos subir ao canal lá, tá? O pessoal também vou colocar no Classroom lá, para eles poderem assistir, quem não deu para vir também, né? Porque, como eu te falei, a gente tem alguns problemas técnicos, né? Esse novo, normal nosso aí, às vezes não funciona muito bem para todo mundo, né? Mas foi um prazer, um enorme prazer mesmo ter você aqui. As próximas turmas, o convite já está adiantando, já estou adiantando os convites já para as próximas turmas, tá? Agradeço, pessoal, agradeço. Foi uma honra participar aqui com vocês. Proveitoso. Foi muito bacana. Eu que agradeço, Eliane. Muito obrigado por tudo. E abraço para vocês, felicidades. Você também, pessoal, segue lá o Dr. Cune lá no YouTube, hein? Obrigado, até mais. Até.